A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Êxodo e hoje chegamos no capítulo 34. Esse capítulo 34 de Êxodo nós vamos meditar no versículo 1 e versículo 2, onde a Bíblia diz: Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos que nos acompanham através dos momentos de reflexão bíblica, o capítulo 34 de Êxodo, ele traz as seguintes situações. A partir do versículo 1, o Senhor chama Moisés ao monte para reescrever as leis que haviam sido escritas nas primeiras tábuas e que haviam sido quebradas por Moisés quando, ao descer do monte, depois de o Senhor orientá-lo que o povo havia se desviado, ele deparar-se com aquela cena que o chocou e fez com que ele ficasse furioso. Então ele quebra as tábuas da lei. Então o Senhor manda Moisés preparar outras para que novamente o próprio Senhor reescreva as leis. A partir do versículo 10, nós temos Deus fazendo um pacto com o povo, uma aliança, um concerto. A partir do versículo 29, nós temos a cena de Moisés descendo do monte após receber essas novas tábuas da lei. Então, meus queridos, para que nós possamos refletir neste momento, nós vamos ficar com esta primeira parte, apesar de o meu coração palpitar para refletir convosco a respeito da face de Moisés que resplandece, mas eu quero focar com vocês aqui nos primeiros versículos, na primeira parte desse capítulo, que é o capítulo 34, sobre as novas tábuas da lei ou dos 10 mandamentos. Meus queridos, quando nós olhamos para esse contexto, é interessante sempre que nós formos ler a Bíblia, entendermos o contexto aonde a história está se passando. Eu quero lembrá-los de que aqui, nesse momento da história, está Moisés agora junto com o povo, depois de passar 40 dias e 40 noites no monte, falando com Deus, vivendo de forma milagrosa, pois nenhuma pessoa em seu estado natural consegue passar todo este tempo afastado das suas necessidades cotidianas, mas uma pessoa que está mergulhada em uma comunhão com Deus, em uma intimidade profunda com o Senhor, ela consegue viver o sobrenatural. Porque, meus queridos, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz lá no Evangelho de João que o Senhor, ele é Espírito. Evangelho de João, capítulo 4. O Senhor é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Logo, nós entendemos que uma relação com Deus é uma relação sobrenatural. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo na epístola aos Coríntios, ele diz que as coisas espirituais se discernem
espiritualmente. Ou seja, não é possível que uma pessoa, no seu estado natural, compreenda as coisas espirituais. Voltando aqui para o nosso texto, a Bíblia nos diz que após Moisés quebrar as primeiras tábuas aonde estavam os registros da lei, os 10 mandamentos que o Senhor havia escrito e entregue a Moisés, a Bíblia nos revela que, novamente, Deus chama Moisés e diz: Moisés, lavra, ou seja, prepara outras pedras para que, assim como nas primeiras, você suba no monte e eu novamente registre aquilo que está no meu coração e que é necessário para que as pessoas tenham comunhão comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, meu querido, minha querida? É o seguinte: ainda que o homem ele venha quebrar a sua aliança com Deus, ainda que o homem venha rasgar aquilo que Deus estabelece para que ele tenha comunhão com Deus, Deus tornará a escrever. Por quê? Porque Deus não muda. Logo, a nossa maneira de relacionar-se com Deus também não muda. Ou seja, o homem pode mudar os princípios, as leis do relacionamento dele com Deus, mas esta mudança ela só acontece no campo natural, ou seja, no campo espiritual, aonde Deus habita. A maneira de acessá-lo é a mesma. Ou seja, aprenda com isso. Nós podemos modernizar a adoração, porém, esta modernização, ela não atrai a atenção de Deus. Essa modernização, ela não vem a gerar uma nova maneira de se colocar diante do Senhor, porque a minha Bíblia, a palavra de Deus, da qual nós estamos falando, ela diz que o Senhor não muda, que o Senhor permanece o mesmo. Portanto, as mesmas exigências que nós percebemos o Senhor fazendo para o relacionamento com Ele no Antigo Testamento, antes da lei, nós percebemos que são as mesmas no Novo Testamento. Inclusive, o Senhor Jesus chega a dizer que é um pouco mais difícil na nova aliança, porque, a exemplo, ele diz: a lei diz que se você adulterar com uma mulher, você é digno de morte. Eu digo que se você olhar e desejar no seu coração, você já adulterou. Ou seja, enquanto que Jesus está relacionando o peso das duas alianças, ele diz: enquanto na antiga era necessário a prática do ato, nesta nova aliança basta apenas você desejar no seu coração e você já consumou o ato do pecado. Então, meus queridos, eu quero que você entenda com isto, é que o Senhor disse a Moisés: lavra outras 2 tábuas, pois, como as primeiras, eu escreverei as mesmas palavras. Glória ao nome do Senhor. Deus escreve as mesmas palavras. Por quê? Porque a sua palavra não muda. Aleluia! A palavra do Senhor é a mesma. Não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. E ela foi deixada para nós há milhares de anos, mas ela continua sendo a palavra de Deus. Ela continua tendo o mesmo valor. Por quê? O Deus que a escreveu, o Deus que dá valor a ela, o Deus que a defende é o mesmo. A Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família,
e que a bênção e a paz de Deus esteja reinando em seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus.